Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron para apresentar a vocês a quarta parte do Evangelho de Jesus, que trata sobre a bem-aventurança. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 5. O servo de Deus, Walter, vai ministrar mais uma vez sobre o Evangelho de Mateus. As pessoas nos perguntam: o que devo fazer para ter vitória constante sobre a minha velha natureza? Pois bem, o alvo de Jesus ao ensinar as bem-aventuranças era mostrar aos seus discípulos como o Pai seria glorificado por meio de um novo estilo de vida, um renascer em Cristo. O Evangelho de Jesus não visa uma transformação pessoal, ele não visa o bem próprio. O Evangelho de Jesus, a bem-aventuranças, segue uma ordem de princípios espirituais, sendo que um vai se ligando ao outro. E é desta maneira que Walter vem ministrando sobre este capítulo, expondo esses princípios para engrandecer o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então fique agora com a ministração de Mateus capítulo 5, versículo 5. E você que quer nos acompanhar aqui pessoalmente, venha às terças-feiras às 20 horas e domingo às 18 horas ao lado da estação Piqueri do trem, em São Paulo, capital. E venha conosco absorver essa palavra do Evangelho de Jesus. Fica com ela então e com Deus. Então, vamos dar sequência. Eu estou falando esta é a quarta semana que eu estou compartilhando com vocês sobre as bem-aventuranças. E hoje eu quero falar sobre este tema: abençoados os que são humildes para Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Vamos ler novamente. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Leia em voz bem alta. Felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que tem prometido. Jesus, ele sempre exaltou o Pai. E o modo como ele expõe esses princípios também é para exaltar o Pai. O alvo de Jesus, ao ensinar as bem-aventuranças, é mostrar aos seus discípulos e às pessoas que o ouviam um outro estilo de vida. Um estilo de vida que glorificava o Pai, que santificava o Pai, que exaltava a Deus. Um estilo de vida que só Deus poderia ensinar. E quando Deus transforma uma pessoa, Ele não transforma esta pessoa para o benefício da mesma. Quando Deus transforma uma pessoa, essa transformação ocorre para que ela passe a viver para a glória de Deus, ou seja, para que ela glorifique a Deus. Algumas pessoas às vezes dão testemunho dizendo: eu era isso, agora eu sou assim, fiquei liberto disso e liberto daquilo.
Tá, você jogou todo o lixo fora, mas você ainda é um instrumento inútil. Porque simplesmente você acredita que Deus trabalhou na sua vida, e isso é verdade. Porque há coisas que nós não podemos vencer sem a ajuda dEle. Mas se nós não vivermos para glorificar a Deus, para fazermos a sua vontade, então nós nunca somos cristãos ou seremos cristãos. Por que eu estou ensinando as bem-aventuranças? Porque Jesus ensinou. Ele subiu ao alto de um monte, após ter realizado muitos milagres, e uma multidão veio até ele, esperando ver mais milagres. Os discípulos estavam extasiados. Veja que multidão. E em vez de Jesus estender as mãos para curar, ele se assentou. Quietamente se assentou. E as pessoas mais experientes, entendendo que ele era um rabino, se aproximaram dele para ouvi-lo. E a multidão ficou perto também para escutá-lo. Os termos que nós ouvimos aqui, ou lemos no texto bíblico, podem ser estranhos para nós no dia de hoje, ou nos dias de hoje. Mas na época de Jesus eles não eram. E cada termo que Jesus mencionava, eles podiam perceber claramente o seu sentido. Mas como nós nos afastamos tanto de Deus, é necessário que Deus levante alguém, e eu me apresento com humildade diante do Pai, e modestamente lhes entrego o sentido desta passagem. Porque nós precisamos aprender e aprender muito, tudo o que Jesus ensinou, e termos o coração aberto para os seus ensinamentos, a fim de que nós sejamos seus discípulos, servos e filhos salvos para a eternidade. Quando Jesus disse, bem-aventurados são os pobres ou os espiritualmente pobres, abençoados são essas pessoas, abençoados são os que choram. E agora ele diz, felizes, abençoados, bem-aventurados são os humildes, porque eles receberão tudo o que Deus tem prometido. Jesus está descrevendo um caminho, como eu disse a vocês, que declara um estilo de vida que glorifica, que exalta a Deus. Isso é tão evidente que uma pessoa deve viver para Deus, que Jesus certa vez pediu aos seus discípulos algo, e eu coloquei aqui em Mateus capítulo 5, verso 16, no próprio Sermão da Montanha, quando ele disse, após explicar todos esses princípios, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Alguém diz para mim, por que Deus me castigaria? Porque Deus me rejeitaria se eu sou uma pessoa boa? Eu não faço nada de mal. Eu sou uma pessoa que não me intrometo na vida de ninguém. Mas na verdade, veja o que Jesus está dizendo aí. Ele diz, a luz de vocês deve brilhar. Mas o texto não para aí. O texto segue para uma condição. Esta luz brilha quando nós praticamos algo. Quando nós fazemos o quê? Alguma coisa em nome de Deus. Ou seja, nós fazemos aquilo que Deus nos pede para ser feito. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, e as pessoas percebem que aquilo é a vontade de Deus, elas também desejarão e aprenderão a glorificar a Deus. Este é o papel da igreja. Jesus chamou a gente para viver desta forma. Quando Jesus, então, ensinou estas coisas, nós, se perseverarmos no texto,
Jesus foi ensinando, e então os discípulos, uma hora, perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar. E ele novamente mostra que o papel de cada um é fazer com que o Pai seja glorificado. Na oração que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus disse em Mateus 6, verso 9: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Nas versões mais antigas diz: Pai nosso que estás no céu, santificai o vosso nome. Mas na verdade, o Pai nosso que está no céu deve ser reconhecido como santo. Como que Deus santifica o seu nome? Escolhendo pessoas, dando a estas pessoas capacitações, para que possam fazer suas obras, e as pessoas, percebendo, santificam o seu nome. O que é santificar? Santificar é separar. Então eu separo para mim apenas Deus. Eu não quero outro Deus. Eu não quero substituí-lo por nada. Ele é a pessoa mais maravilhosa. Ele é o único tesouro, a única verdade que eu tenho. A única pessoa que pode me fazer viver neste mundo com razões suficientes para entender a minha existência. Porque hoje eu sei a razão de estar vivendo. E se vou para a eternidade, este é o maior prêmio que eu posso receber em minha vida. Ensinar as pessoas a amar a Deus, a santificar a Deus, era a maior paixão de Jesus em seu ministério. Ele nunca tomou a glória para si. Ele nunca trouxe para si aquilo que pertence a Deus. Ele sempre entregou às mãos de Deus tudo o que fez. Teve um dia que ele explicou aos discípulos: eu, o Filho, não posso fazer nada por mim mesmo, mas só faço aquilo que vejo o Pai fazer. E quando eu o vejo fazendo algo, isto é, quando eu o escuto me dizendo para fazer algo, então eu faço o que deve ser feito. Ele demonstra que era obediente. Por isso que ele glorificou a Deus em todo o tempo. Por isso que ele morreu, e como disse esta canção maravilhosa, que eu acho que é da autoria deles, E então, linda canção, maravilhoso. Estamos precisando de hinos assim, congregacionais, e que todos tenham condições de cantar. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele glorificou a Deus, porque nem a morte conseguiu segurá-lo. Vocês estão comigo? Quando nós observamos, então, as bem-aventuranças, e nós estamos hoje ainda no versículo 5, elas obedecem uma certa ordem, porque elas são princípios espirituais. Quando você pratica uma, você tem que ser levado à seguinte, à prática da seguinte. Quando você pratica a seguinte, você é levado à outra. Por exemplo, Jesus disse o que no versículo 3? Vocês estão com a Bíblia aí? Vamos lá? Felizes as pessoas que sabem que são o quê? Então, uma pessoa que sabe que é espiritualmente pobre, ela é uma pessoa feliz. Então, esta pessoa, para ser feliz, ela tem que fazer o quê? Reconhecer, saber, ter ciência, convicção de que ela é o quê? Espiritualmente pobre, em questões espirituais e morais. Se uma pessoa quer ver o reino de Deus, quer possuir o reino de Deus, quer ter a presença do reino de Deus, a primeira atitude que Jesus pede não é frequentar uma igreja, não é participar de uma corrente, não é participar de uma campanha e nem de uma novena, não é ir para o confessionário, não é chegar para o pastor e contar pecados,
Mas a primeira atitude que a pessoa deve ter é reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua falta de poder, a sua falta de punch, a sua necessidade de Deus, o seu afastamento de Deus, o seu esfriamento espiritual, a sua apatia pelas coisas do Senhor, o seu medo de pensar em Deus. Quando a pessoa então age desta maneira, ela é levada ao seguinte: o que diz então no versículo 4? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Uma pessoa que reconhece ser espiritualmente pobre, ela não reconhece, oh legal, sou espiritualmente pobre, ela não ri, ela chora, ela abaixa a sua cabeça, ela cai aos pés de Deus, porque ela contrasta a santidade e a pureza de Deus com toda a sua malícia, com toda a sua imundícia moral, com toda a sua fragilidade espiritual. Isso é lastimar, isso é lamentar. Ela diz: como eu posso viver desta maneira, sendo que Deus me chamou? Algumas pessoas que estão aqui ainda não receberam um chamado de Deus. Eles estão dentro de uma igreja por conveniência. Eles estão acreditando que, se frequentarem uma igreja, eles receberão muitas coisas boas na vida. Mas você está se enganando. O que Deus quer falar com você nesta noite é o seguinte: chega, eu quero que você ponha um pé no freio, e você comece a olhar para dentro, e repare bem, seja sincero, que você não está vivendo para mim de um modo que agrade. E quem não vive para mim, não é apto para viver a vida. Se você pensa que pode ser feliz na vida sem servir a Deus, você se engana. E então, Jesus diz: reconheça os seus erros, reconheça as suas faltas, reconheça a sua fragilidade moral e espiritual. Você não está andando como deveria andar, e você sabe disso. Você está colocando a sua família em risco, a sua vida em risco, os seus filhos em risco. Você vai para a escola e se mistura com conversas, com situações e pessoas que você sabe que você não tem capacidade para andar junto com elas, sem se parecer com elas. Você está cedendo, você não é uma pessoa tão forte quanto parece. Então você precisa reconhecer. E se você reconhecer sua fragilidade, você vai ter vergonha de si mesmo. Porque quando a pessoa reconhece os seus erros, Deus revela com uma luz tão forte a sua glória, que esta pessoa desaba. Esta pessoa olha para dentro de si e diz: meu Deus, quem eu sou? Como eu posso ser esse monstro? Você pensa que é bom, mas não é. Porque a tua omissão te faz mal. A tua omissão distorce a sua personalidade. Você pode fazer coisas boas quando acha que tem que fazer. E você sai e faz. E então você se sente prazeroso. Como se você tivesse pago alguma coisa. Você pagou para Deus: eu fiz algo bom por alguém, então estou feito, tá kits, já fiz alguma coisa boa. Isso não é nada. Nós não temos o direito de fazer o que é mal, e nem o direito de fazer o bem. Nós somos chamados para fazermos a vontade de Deus. Às vezes nós queremos ajudar alguém, mas Deus diz: não ajude. Não ajude, porque eu estou trabalhando nesta vida. Muitas vezes eu errei, ajudando pessoas financeiramente, materialmente, e atrapalhei o trabalho de Deus na vida dessa pessoa. Eu tinha que encurtar a mão, mas eu fiquei com medo das pessoas dizerem assim: está vendo, você fala sobre amor, mas quando uma pessoa está precisando, você não dá. Porque as pessoas são assim. Você ajuda 10, e quando não ajuda uma, você paga pelas 10. Eles não enxergam o tanto de gente que você já ajudou. Eles olham aquela pessoa.
E às vezes a gente não deve dar nada para esse fulano, porque ele precisa aprender a ter caráter, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa dar dignidade à sua vida, e nós estragamos. É como aquela coisa de avô com neto. Ele chega na sua casa e você estraga. E aí volta para o pai e a mãe estragado. Aí ele diz, eu quero ir para a casa da vovó. E a mãe disse, não vai, porque a vovó estraga você. Ele volta mimado, ele volta abrindo a geladeira, ele volta abrindo os armários, ele entra nos cômodos sem pedir licença. Na casa da avó vale tudo. Deus não é a vovó. Então, quando uma pessoa chora os seus erros, reconhece os seus erros, ela chora. Você percebe? Não adianta então só ser espiritualmente pobre, e não adianta só lamentar os erros. A pessoa que fez esses dois itens está enxergando o reino de Deus agora, mas ela precisa entrar dentro do reino. Eu quero que vocês se lembrem de uma passagem sobre Jesus e Nicodemos. Quando Nicodemos veio à noite falar com Jesus, ele disse, mestre, nós reconhecemos que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se não tivesse vindo do alto. Ele reconheceu o poder de Deus. Mas Jesus disse, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele disse, como pode um homem velho nascer de novo? E então Jesus começou a explicar para ele, Nicodemos, você tem que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E então Jesus disse, você tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Uma coisa é você ver o reino de Deus, uma coisa é você estar no ambiente do reino de Deus, e outra coisa é você entrar nele, é você pertencer a ele, ter a mesma essência dele. Jesus fez esta distinção, e aqui nas bem-aventuranças ela está clara. As duas primeiras você enxerga, Deus vem com o seu reino e te cobre, mas a partir da terceira, você começa a entrar, você começa a participar, você começa a ter um compromisso cada vez mais profundo de crescimento e ajuda e capacitação divina. Você começa a se tornar realmente um cidadão do céu, um filho de Deus de fato. Se Jesus ensinou isso, eu vou me arriscar a ensinar. Então, não basta a pessoa reconhecer sua pobreza espiritual, e não basta a pessoa chorar, é necessário que ela aprenda a se humilhar. Mas as pessoas do mundo vão me perguntar, o que a humildade tem a ver com Deus? Como podemos, ou como promovemos a glorificação e a santificação do nome de Deus quando nós nos tornamos humildes para Ele? O que essa história de humildade pode trazer de santificação, de elevação? Porque em muitas igrejas hoje, quando você ouve alguém falar, eles estão dizendo assim, você tem que dar o passo da fé, você tem que ser forte, você tem que levantar, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, ou não é? Você tem que ser um urso, você tem que ser um leão, você tem que ser um monstro marinho, uma baleia. Alguns aqui estão a caminho. Mas na verdade, você tem que ser uma fera, e não sei o quê, a sua fé tem que ser inabalável. Eu ouço todo esse tipo de coisa, e fico preocupado. Meus irmãos, por que uma pessoa humilde glorifica a Deus? Por quê? Se nós queremos entender esse assunto,
Nós precisamos entender como é que o nosso mundo define a pessoa humilde. O que é a pessoa humilde para você? Para muitos, a pessoa humilde é a pessoa pobre, é a pessoa modesta, medíocre, necessitada, carente, é a pessoa simples, sem teto, que mora na rua, ou que tem muito pouco, ou não é isso? Então alguém me perguntaria o seguinte: o que nesses termos, segundo a definição do homem da nossa época, o que uma pessoa sendo humilde poderia ganhar neste mundo? A minha resposta é como a deles: quase nada. Uma pessoa humilde ganha quase nada. O mundo está certo em dizer, se você abaixar a cabeça para tudo, se você se render às situações, se você não lutar, se você ficar apenas acreditando que o mundo gira e as coisas irão acontecer, nada acontece. E não é verdade isso? Sim ou não? Se uma pessoa é humilde e cada um que chega para ela fala assim, não gosto, sim senhor, o que esta pessoa ganha? Quase nada. Ou não é? O nosso mundo exige que você tenha uma personalidade, que você seja uma pessoa com uma opinião, que você tenha um posicionamento. Ou não exige isso? Não é? Então eles estão certos. Mas e quando você é humilde para Deus? O que você ganha neste mundo? A resposta para mim é a mesma: quase nada. Então não vale a pena ser humilde para Deus. Se você pensar humanamente, não. Mas se você pensar na eternidade e naquilo que a sua vida representa, no sentido, no significado da sua vida, vale muito a pena. Se você entender a razão por que você existe e por que você vive, vale muito a pena. As pessoas deste mundo dizem, o humilde não ganha nada. Então ser humilde e abençoado é uma grande mentira. Mas Deus diz, aquele que é humilde para mim, eu o abençoo. Então para nós cristãos, isto é uma verdade. Por que uma pessoa humilde glorifica a Deus? Porque aquele que é humilde para Deus, o reconhece como Deus, e o trata como Deus, e o teme como Deus, e o ama como Deus. O Espírito de Deus está enchendo a sua vida, e ele percebe que o Espírito de Deus se propaga dentro dele a cada instante. Eu estou sendo chato? Mas uma pessoa que apenas tem religião, ele vai a uma igreja, ele não está nem aí com essas coisas. Então, o humilde para Deus é abençoado por Ele, por ninguém mais. Uma pessoa humilde neste mundo é destratada por todos e não reconhecida por Deus, porque ela é um covarde, uma covarde. A humildade mundana é uma covardia, é uma timidez. Ou não é? É uma pessoa sem posicionamento, sem uma palavra, sem uma doutrina. Ela não sabe o que pensar. Ela não sabe dar respostas para nada. Todos vêm e pisam nela, porque ela é uma covarde. Ela é uma pessoa tímida. E os tímidos não herdam o reino de Deus. Mas uma pessoa que é humilde para Deus, não é assim. Ela continuará sendo pisada pelos homens. Porque os homens da nossa atualidade, do nosso tempo, e das eras passadas, sempre odiaram os cristãos. O nome de Deus pode ser dito em qualquer lugar. Mas mencione o nome de Jesus Cristo e você vai ver a confusão que aparece.
Fale no nome de Jesus e as pessoas olharão para você torto. Mas para nós, o nome de Jesus é tão poderoso, que é o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O humilde para Deus é abençoado por Ele. Esta é uma verdade que todo verdadeiro cristão deve acreditar. Nós devemos pregar isto como verdade absoluta. Não existe outra forma de ser abençoado por Deus, a não ser reconhecendo a pobreza espiritual, chorando seus erros e sendo humilde para Deus. Deus reconhece esse homem e o abençoa. O que é ser uma pessoa abençoada? Se você perguntar aos homens, é a pessoa que ganha carro, é a pessoa que ganha dinheiro, é a pessoa que entra num outro emprego, que passa a ganhar melhor. Isso não é uma pessoa abençoada. Lamento, mas isso não é ser uma pessoa abençoada. Quando Deus reconhece que seu filho ou a sua filha age de acordo com a sua vontade, o que Ele faz? Ele declara esta pessoa como abençoada e compartilha com essa pessoa a sua felicidade. Lembra do batismo de Jesus? Quando Jesus saiu das águas, uma voz foi ouvida, e aqui aquela voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Significa, este é meu filho que me dá alegria, este é meu filho que me dá felicidade, este é meu filho que tem prazer de estar comigo e me dá o prazer de estar com ele. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus nesta noite, ouvindo humildemente estas palavras, e reconhecendo que precisamos delas, e reconhecendo que precisamos mudar, Deus dirá a mesma coisa para todos nós: vocês são meus filhos amados, e eu tenho o prazer de estar entre vocês, e vou agir no meio de vocês. Quando a verdade e a felicidade de Deus é compartilhada por Ele para os seus filhos que agem segundo a sua vontade, essa pessoa, ou essas pessoas, passam a desfrutar não só da sua companhia, mas também de todas as suas promessas eternas. E desfruta de todos os princípios que movem o céu e a terra em favor daquele que teme a Deus. Porque as promessas que são eternas, por princípio, elas agem também sobre a terra com grande poder. No Velho Testamento, Deus levantou um povo e transformou esse povo numa nação. E Deus deu a eles o quê? Uma terra. Uma terra que Deus disse é a terra prometida. É a terra que mana leite e mel. Deus deu a eles uma terra física. E para que eles pudessem ser abençoados naquela terra, o que Deus lhes pediu. Por isso, nesse instante, eu os convido para abrir o Salmo 37. Se vocês puderem fazer isso, por gentileza. Se nós queremos entender sobre o humilde ou o manso, nós temos que aprender isto neste salmo. Eu quero começar lendo neste salmo o versículo 11. Veja o que Deus pede para este povo, o que Deus fala com eles. Abriram lá? Já acharam? Quem achou, diga amém.
Então, quem não achou, diga: Jesus me sacode. Então todo mundo tem. Então vamos lá. Versículo 11, vocês podem ler comigo. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida. E terão o quê? Alegria, prosperidade e paz. Deus estava dizendo aos seus filhos que não tivessem inveja dos maus, porque eles conseguiam coisas por meio da imoralidade, por meio da corrupção. E Ele pede que seus filhos escutem os seus conselhos e sigam a sua direção, para que fossem abençoados em uma terra física. A terra física a qual eu me refiro chama-se Israel. É aquela terra que muitos de vocês já foram visitar. Até o ano passado nós estivemos por lá. Passamos pela Turquia, ou pela Holanda, Turquia e Israel. Para mim, faz tanto tempo já que parece o ano passado. Eu só queria saber se vocês estão ligados. Então o negócio é o seguinte. Então vamos lá. Uma pessoa abençoada não é uma pessoa que simplesmente recebe uma terra. Eles receberam uma terra e nem por isso eram abençoados. Percebem? Uma pessoa abençoada tem que ser o quê? Humilde. Não é o que diz o texto aqui? Mas os humildes verão como? Em segurança. Onde? Você percebe? Na terra prometida. Deus diz: eu vou dar uma terra a vocês, mas lá vocês não terão segurança. A única maneira de vocês viverem de modo seguro qual é? Se vocês forem humildes para mim. Deus nos coloca em Cristo. Que segurança você tem em Cristo? Nenhuma. Se você não for humilde para Deus, Cristo não faz nada na sua vida. As pessoas se enganam. Eles entram numa corrente, numa igreja. Eles compram artefatos que pensam que irão protegê-los. Mas a razão de não estarem sendo humildes para Deus significa que eles não têm nenhuma proteção divina. Tudo que lhes passa é psicossomático, e num poder mental positivo eles superam determinadas situações. Eles vão a uma igreja e veem um homem falando violentamente, positivamente, e o que eles fazem? Eles acreditam que podem, eles mudam o seu momento, e a mente humana é poderosa para isso, e eles saem e enfrentam. Mas quando eles estão diante da situação, depois de um tempinho, eles não sabem mais como agir. Então tudo o que eles estavam passando volta em uma quantidade maior. É a mesma coisa uma pessoa que é possuída por um espírito mau. Você expulsa o espírito daquela pessoa, e quem me garante que aquela pessoa está realmente livre? Não existe garantia. Nem o próprio Jesus lhe deu garantia. Porque Jesus disse: se você expulsa o espírito mau de uma pessoa, e se essa pessoa simplesmente se conservar boazinha, fechadinha, os espíritos voltam 7 vezes mais fortes que o normal. E o estado secundário daquela pessoa se torna pior do que antes. O fato de você estar dentro de uma igreja não lhe dá nenhuma segurança. Aqui nós temos anjos e aqui nós temos demônios. Se você disser assim para mim: eu estou vendo um bicho ali, eu também. Não preciso nem enxergar como você. Eu estou estudando a Bíblia em casa,
e tem demônios me atormentando. Eu estou trabalhando e tem demônios me atormentando. Eu estou andando na rua e tem demônios atormentando. Eu estou andando com a minha mulher e tem... e eu estou atormentando ela. Então, veja só. Demônio está em toda parte. Como os anjos de Deus vêm nos trazer as riquezas dos céus. Só que nós temos uma coisa a mais: o Espírito Santo que habita em nós. Se pessoas veem demônios, e daí? Veja o Espírito. Veja o trabalho de Deus. Confie no trabalho de Deus. Durante o meu ministério de quase 40 anos, eu não posso dizer a vocês que eu fui um homem sempre alegre. Procuro ser. Mas as minhas lágrimas sempre foram mais do que as minhas alegrias. Mais perdi nesta vida do que ganhei. No entanto, eu sempre vi Deus trabalhando a meu favor. Aqueles que disseram, nós vamos acabar com você. Eu nunca precisei fazer mal a ninguém. Eu pedia só que Deus cuidasse de mim. E se eu errei, peço perdão a Deus e digo, o Senhor vai confiar em mim e me dar a chance de continuar. E Deus sempre me abençoou. Você não tem que ficar dando muito cartaz a demônios, a inimigos, porque o inimigo está em cima de você. Aonde? Você nunca vai achar. Mas lembre-se que maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Isso não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Quando nós vemos aqui que os humildes receberiam segurança, alegria e prosperidade naquela terra, e nós que cremos em Cristo, quando Jesus disse, felizes, bem-aventurados, abençoados os humildes, porque eles receberão tudo o que Deus tem prometido. Nós não vivemos como os israelitas. Nós não estamos buscando nos estabelecer em uma terra física. Qual é a nossa terra de fato? Liberdade? Liberdade e depois o paraíso. Não é? Então, a nossa terra é na presença de Deus, na eternidade. Por isso que no Novo Testamento não existe uma promessa sequer em que Deus vai fazer com que você seja próspero nesta terra. Não existe uma promessa que você será feliz nesta terra. Não existe uma promessa que você será abençoado nesta terra plenamente. Todas as promessas que estão nas bem-aventuranças e todas que aparecem no Novo Testamento são para a eternidade. Pode ter certeza disso. Isto não quer dizer que Deus, como Pai, deixa de trabalhar na vida de seus filhos, deixe de protegê-los como Pai. Eu senti e disse há pouco a vocês, o quanto Deus cuidou e cuida de mim. Deus está cuidando de mim através da vida de vocês. E eu estou cuidando do caminho espiritual, do seu caminho espiritual, e Deus está cuidando do seu caminho espiritual através da minha vida e de tantos outros ministros que existem dentro da nossa igreja, que eu louvo a Deus por eles estarem aqui. Louvado seja o Senhor. Deus sempre nos abençoa quando nós cuidamos de pessoas. O apóstolo Paulo, após ter recebido uma oferta da igreja de Filipos,
disse o seguinte àquela igreja, que diz que Deus abençoa sim. Diz assim, esse é o texto que nós lemos lá, não sei por que eu coloquei isso, não era para ter colocado. Talvez apareça em outros textos, mas vamos lá. E o meu Deus, ele disse aos Filipenses em capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Vou ler de novo, vamos ler de novo? E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ele não está dizendo aí que Deus dará tudo o que você quer, mas Ele está dizendo que Deus dará aquilo que é necessário, aquilo que é indispensável, aquilo que é vital, aquilo que é essencial para que você possa viver. Se Deus dá mais para alguém, isso está de acordo com a nossa perspectiva. Porque Deus não dá mais e nem menos. Porque Deus é justo. Se existe alguma expressão dessa maneira na Bíblia, é para que nós possamos perceber que aquela pessoa recebeu, de acordo com a nossa medida, mais. Mas por quê? Ele mereceu? Não é que ele mereceu, ele anda na presença de Deus e ele recebe aquilo que Deus precisa lhe dar. A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. E Deus diz que ambos são obras da sua criação. Deus fez o rico e o pobre, cada um para um determinado fim. Ser rico não é desonra. Ser pobre também não. Depende de como a pessoa enxerga. Eu nunca fui rico. E já fui muito pobre. Eu e minha mãe comíamos pão duro e água, morando na Francisco Matarazzo, numa maloca. Morei muito tempo dentro de um cortiço, onde nós não tínhamos luz, nem água encanada. Onde existia um banheirinho, com aquele cano de água fria, que saía da parede, e aquela fila para ensaboar. Cada um entrava naquela coisa imunda, cheia de limbo no chão. E nós não tínhamos cama sequer para dormir. Às vezes as meninas, porque eu era muito bonitinho, as meninas da Associação Cívica Feminina, que era ao lado do Parque da Água Branca, não sei se vocês se lembram, os mais antigos, Celino não está aí, mas o Natan sabe. Então, elas me pagavam e me davam de presente cachorro quente. Eu adorava aquilo. E eu aprendi como um cachorro vira-lata, que naquele determinado horário, eu sentia até pelo cheiro, não das meninas, do cachorro quente. Então, eu sentia que era o momento e ficava ali. E ficava muito triste quando não recebia. Eu me lembro quando a televisão chegava, era uma imagem maluca, e os outros garotos iam numa casa assistir, e porque eu era pobre, eu não podia entrar. Aquilo me machucava. E eu chorava muito. E minha mãe chegava mais de 11 horas da noite. E eu tinha medo de ficar naquele quarto escuro, porque existiam ratazanas que passavam lá. E eu pegava um cobertorzinho e ela me pegava enrolado num corredor. E então nós íamos dormir.
essa vida não me traz saudade, mas também não me dá vergonha, porque eu aprendi muita coisa, mesmo sendo muito pequeno. A minha mãe não era uma pessoa que conhecia bem o português, a matemática. Era uma pessoa falha, mas ela foi guerreira. Ela cuidou de mim, do jeito que ela podia. Ela cuidou de mim. Com todas as falhas que ela possuía, ela me amou demais. Quando eu penso na minha mãe, que o aniversário dela foi por esses dias, dia 16, desculpe. Eu estou que nem o Daniel, casando com a Daniele, e fala: Daniele, eu te recebo. Não é Daniele, filha, a sua mulher chama Daniela. Então, eu quando penso em minha mãe, eu penso que Deus me deu a mãe que eu precisava. E eu louvo a Deus pela minha mãe. Mas ela teria que partir. E um dia eu também vou embora. E um dia você também vai embora. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é estar preparado para me encontrar com o Senhor meu Deus. Eu quero morrer como uma pessoa abençoada. E abençoado não é ter tudo que eu quero, mas o abençoado é ser aquilo que Deus espera que eu seja. Não caia no erro de que a pessoa abençoada é aquela que tem o que quer, que vai na igreja, as pessoas oram e agora você vai ter. Isso é mentira. Eu ouvi um pregador dizendo: Deus não quer cristão pobre. Sabe o que Jesus ensinou? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele disse assim: uma pessoa rica terá grandes dificuldades para mergulhar no reino, para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque se essa pessoa não perceber que a sua riqueza é um dom de Deus, ela fica tão apegada às coisas materiais, que ela deixa de amar e servir a Deus. Se Deus está lhe dando o que você diz, mais do que eu mereço, o que não é verdade, Deus está lhe dando o que Ele percebe que pode lhe dar, para que você use o que Ele lhe dá para os seus propósitos, além do sustento da sua casa e família. E o prazer, é claro, e lazer. Mas que você tenha juízo, que você não se afaste dos caminhos de Deus. Mas e o pobre? O pobre também. Ele pode ficar tão amargurado com a sua pobreza e se afastar de Deus. Dizer: por que eu nunca tenho nada? Porque Deus não quis lhe dar. Tendo o que comer e o que vestir, estejam vocês contentes. Diz o apóstolo Paulo. Por isso que eu amo o cristianismo. Porque ele me dá esta consciência de confiar em Deus de todo o coração. Mas eu acredito que já falei demais. Quando você ouve alguém pregando e gritando: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que você pensa? Vamos ler no Salmo 37. Olha só, o que está lá? Versículos 1 ao 5. O que diz lá? Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus o Senhor e faça o bem.
e assim more com toda a segurança na terra prometida. Uma pessoa humilde é uma pessoa que faz a vontade de Deus. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O que a pessoa deseja, senão uma vida abençoada? E então, no versículo 5, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará de tudo isso. Quando você ouve alguém falando o versículo 5, põe a sua vida nas mãos de Deus e o mais Ele fará, você bate palma. Por quê? Porque uma semente foi plantada no seu coração ali, para que você pense, Deus vai dar o que eu quero, Deus vai dar a resposta que eu quero. E isso não é verdade. Não é isso que o Espírito de Deus está dizendo aqui. O que Deus está dizendo para nós aqui é que nós devemos colocar nas mãos soberanas de Deus nossos planos, atividades, pensamentos, desejos, negócios, para que agindo nessas áreas, segundo princípios divinos, recebamos o quê? A sua ajuda. Além do mais, Ele pede que nós, nestes versículos, sejamos o quê? Honestos e corretos. E ainda, que por meio da nossa honestidade e correção e justiça, Deus manifeste a sua glória. Porque a pessoa honesta e justa que vive para a alegria de Deus manifesta a sua glória. Como então um pregador pode levantar a mão e dizer, nesta noite entrega o teu caminho a Deus, que Ele vai fazer tudo o que você quer? Não é verdade. Deus está chamando vocês nesta noite para dizer, vocês não me convidam a participar dos teus negócios. Vocês não me convidam a participar dos seus relacionamentos familiares. Vocês não me chamam para participar dos seus pensamentos e planos. Vocês estão agindo sozinhos. Por isso a minha mão está fechada. E eu não posso abençoar vocês, porque vocês não andam comigo como filhos, e não têm a mim como um pai. Vocês tomam decisões, brigam, discutem, xingam, se enchem de ódio e raiva, porque não querem me ouvir, porque não querem me escutar, tomam decisões, acham que serão felizes por este e aquele caminho, sem sequer pedir a minha opinião. Uma pessoa humilde não age sem a opinião de Deus. Ela não terá inveja e nem a tendência de imitar o que os maus fazem. Se eles vivem sem pedir a orientação de Deus, aqueles que são humildes não agirão da mesma maneira. Eles buscarão a face do Altíssimo. E tem mais. Ele aprende a ter paciência para esperar no Senhor. As pessoas do mundo não têm paciência nenhuma.
Eles não estão nem aí se Deus vai dar ou não. Eles querem, simplesmente querem. Não importa o meio que usem para alcançar. Davi, no Salmo 37, continua nos ensinando sobre o que é entregar a vida a Deus. Vocês estão me aguentando ainda? Sim ou não? Versículo 7. Deixa-me ver aqui. É o 7 mesmo. Vamos de novo no 7. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Os cristãos de hoje não esperam mais uma terra física. Os cientistas estão tentando por sonho, quem sabe colonizaremos Marte, ou algum planeta fora do nosso sistema solar, até mesmo em outra galáxia. Eles sonham, mas isso nunca vai acontecer. Jesus disse uma coisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu creio que tudo isto vai acabar, mas a palavra de Deus vai permanecer. O profeta Isaías disse: olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Então, o que é essa humildade que tanto nos abençoa? Vejamos isso de modo prático e para terminarmos. Primeiro, entrega o teu caminho ou a sua vida a Deus. Não é isso que nós vimos? Sabe o que significa entregar? O verbo entregar no hebraico significa rolar, isto é, estender. Significa que nós temos que pegar o que somos, o que temos, e estender no caminho de Deus, para que Ele passe por cima. Já viu aquele tapete vermelho? É isso que devemos fazer, para que o Rei ande sobre nossas coisas, como soberano. Se uma pessoa quer entrar no reino e experimentar o poder dele, tem que estender sobre Deus o que é. Segunda coisa, tenha confiança em Deus. Confia no Senhor. O que é essa confiança? É como um animal manso de sela. O montador está em cima dele e ele obedece ao seu comando pelas rédeas, porque ele sabe e aprendeu a confiar que seu dono é a favor dele e não contra ele. Se você pega um animal e toca ele, e ele vai andando pela estrada, ele obedece. Imagine a força que ele tem. Se ele quiser, ele te derruba, te pisoteia e te mata. Mas ele obedece, porque ele passou a gostar de você. E às vezes, mesmo alguns que fazem maus tratos, ele ainda se aproxima de você.
Veja um cachorro, quando você sai, como ele sente falta. Ele fica triste, profundamente triste em perder a sua companhia. Quando você volta, ele se alegra, ele te lambe. Você grita com ele, ele se abaixa. Mas depois ele olha para você, querendo se aproximar. Porque ele sabe que você sempre está a favor dele e nunca contra ele. Da mesma forma, a mansidão e a humildade a Deus obedecem aos mesmos princípios. Às vezes Deus nos deixa passar por situações difíceis e tristes, mas nós continuamos a confiar nele, porque nós sabemos e acreditamos que ele é onipotente, nada está fora do seu controle, e tudo que ele faz é a nosso favor e nada contra nós. Por isso, Paulo diz em Romanos: em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pessoa mansa demonstra mais uma qualidade: não se irrite por causa da prosperidade dos maus. Tem gente que não pode ver outra pessoa crescendo, diz assim: está roubando, porque ele e não eu. O que ele fez para ter que eu não tenho? Que Deus é este que não olha para mim, que sou servo dele? Servo coisa nenhuma, você é um invejoso, você é um coração cheio de maldade. Se você fosse uma pessoa boa, você não estaria falando dessa maneira. O humilde põe a sua vida, a sua família, os seus negócios nas mãos soberanas de Deus, pois confia e calmamente espera no trabalho de Deus em sua vida. Essa atitude não lhe dá a manifestação da irritabilidade, da amargura, da raiva e do ódio que é comum nos seres humanos. Se você começa a demonstrar todo o tempo irritação, amargura, raiva, abre o olho. Se você fala com as coisas com uma crítica cheia de ódio, mas não para aproximar as pessoas dos pensamentos de Deus. Mas se você está cheio de raiva e ódio e amargura, abre o olho. Porque você está prestes a cair fora do reino de Deus. Se você é assim dentro de casa, abre o olho. Quando o seu pai fala com você, sua mãe, você fica irritado, abre o olho. Se o marido e a mulher estão se tratando com irritabilidade, abram os olhos. Não precisa aparecer nenhum bicho em cima da geladeira da televisão para dizer que ali existe um demônio. Se vocês estão agindo desta maneira, vocês estão agindo nos princípios de Satanás e não de Deus. Se você não quer perdoar alguém, é porque você não está entregando os seus direitos a Deus. Por que você fica condenando as pessoas? Esta eu aceito, aquela não aceito. Como é que você pode dizer isso se Deus aceitou? Você está prestes a ser rejeitado e não percebe.
Em vez de olhar para a vida dos outros, faça a vontade de Deus e deixe que Deus trabalhe na sua vida e na vida dos outros. Se arrependa do seu pecado, porque você tem muitas mentiras escondidas. E se a sua vida ficar do avesso, você estará perdido na boca das pessoas. Lembre-se que Deus teve misericórdia da sua vida. Lembre-se que Deus te amou. E aprenda a amar como Ele te amou. Ame a pessoa que você está odiando. Se Deus está permitindo que alguma coisa agulhe a sua vida, é porque existem traços na sua personalidade que Deus ainda não conseguiu tocar. Eu já ouvi pessoas dizendo que queria que essa pessoa fosse embora da igreja. Quem é você para colocar para fora quem Deus chamou? Imagine Noé dizendo: a leoa entra, o leão sai. Um anjo estaria lá na porta da arca e diria: quem é você, Noé? Tenha paciência com o trabalho de Deus. Não se irrite. Em quarto lugar, tenha paciência. Espere pelo trabalho de Deus em sua vida. Os humildes são perseverantes. Esperam nele. Descobrem que Deus é confiável. Porque sabem que Deus está trabalhando na sua vida e fortalecendo. E isso não significa que nós devemos nos tornar preguiçosos, mas que devemos estar livres das alucinações, dos fantasmas que nos perturbam. Porque uma pessoa está livre dessas alucinações, desses seus frenesis? Porque ela descobre que Deus é o onipotente e está no controle da sua vida e das pessoas. Dona Edi, por que a senhora estava saindo com aquela irmã e não estava saindo comigo? Onde já se viu uma coisa dessa? A senhora prometeu que ia ser sua amiga e agora a senhora está saindo com outra velha. Só para exemplo. Quando uma pessoa sabe ter paciência em Deus, ela estabiliza a sua agitação. As pessoas são inseguras em tudo, porque não conseguem ter paciência no trabalho de Deus. Tenha um coração submisso, obediente e disposto a se render à direção divina. Nos versículos 23 e 24, que ainda nós não lemos, o que diz lá? O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Vamos ler? Vamos ler?
O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Esta pessoa é ensinável. Tem pessoas que estão andando no caminho errado e você fala, fulano, não é assim. Não, para mim é assim, a minha religião é essa. Às vezes eu encontro pessoas que estão indo numa igreja que você sabe que aquilo não é igreja, é um manicômio. É um lugar de doido, esquizofrênicos. Eles veem Jesus, depois vê o diabo. Se você um dia conversar com Jesus cara a cara, você vai ter medo de diabo. Essas pessoas que escrevem livros, eu fui no céu e fui no inferno. Se um dia Deus me desse a chance de ir no céu, eu acho que eu abandonaria vocês e sairia pela rua pregando a palavra de Deus com tanta autoridade. Eu acho que eu me converteria mesmo, para valer. Se você escreve um livro sobre o céu, por que você vai vendê-lo? Edite-o e coloque na internet para que todos leiam. Todas as pregações que faço, eu escrevo, peço para a coitada da Luciana dar uma corrigida e coloco de graça. Porque de graça eu recebi. E de graça eu devo dar. Eu não estou usando nenhuma editora. Mas se você tem um assunto tão sério como esse céu e inferno que você viu, para que você vai buscar alguma coisa para cobrar? Se você quer que todos tenham acesso e nem todo mundo consegue ter ou comprar um livro. Por isso eu digo, essa turma está doida. Para o mundo que eu quero descer. Quando nós recebemos a palavra de Deus com mansidão e humildade, significa que nós não temos um espírito hostil e resistente ao que Deus nos ensina. Porque sabemos que Ele nos conhece. E Ele quer recuperar a nossa vida, não para que nós nos sintamos felizes na terra, mas por causa dEle. Porque se Deus nos deixar soltos, nós sabemos o que acontecerá. Larga o seu filho solto e você vai ver no que dá. Não determine horário para chegar em casa e você vai ver no que dá. Pede para ele, liga para mim onde você está. Ele liga. Vá até lá ver se ele está mesmo. Na primeira mentira, puna-o. Punição. Não sai mais. Até segunda ordem. As pessoas precisam aprender disciplina. Depois que o iluminismo veio sobre a terra, essa filosofia, nós achamos que não precisamos de mais ninguém dirigindo nossos passos. Por isso nós estamos nos envolvendo em uma dimensão anárquica, onde não existe mais respeito a nada. Se nós temos professores aqui, tenho pena de vocês. Se você é um cristão verdadeiro, se assente aos pés de Jesus.
como aqueles homens fizeram quando ele se assentou na montanha para ensinar. Comprometa-se a confiar e a entregar os teus caminhos a Deus. Se você fizer isso, Deus já iniciou, já começou a te ajudar e te ajudará cada vez mais. Que eu entregue a minha vida a Deus, que eu tenha confiança no trabalho dele em minha vida, que eu tenha paciência com o trabalho de Deus na minha vida, que eu tenha um coração humilde, submisso, obediente e disposto a me render à direção de Deus. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Que Deus nos abençoe.